Bom, então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para esse nosso fim de manhã de sábado. Muito obrigado para quem está vindo do chimarrão, muito obrigado para quem está indo para o chimarrão. E nós hoje vamos dar conta da penúltima leitura desta playlist Biografia do Abismo, que faz parte da trilogia do Caos, Máquina do Caos, Engenheiros do Caos, e a biografia do Caos escrita pelo Felipe Nunes e pelo Thomas Trauman. Hoje nós vamos avançar no capítulo 6. Deixa eu localizar aqui a leitura. Eu vou deixar maior aqui, ó, tá? Depois do capítulo 6, eu vou dar conta dele nessa leitura e na sequência a gente vai ler a conclusão, que é mais curtinha ainda. E nesse capítulo 6, os autores perguntam: tem saída? Muito obrigado para quem está acompanhando pelo TikTok, pelo Instagram, muito obrigado para quem está vendo pelo YouTube. Chegou do chimarrão, está indo para o chimarrão, deixa um like no conteúdo e foco na leitura. Tem que diminuir um pouquinho. A resposta. Bom, tem saída para o quê? É a pergunta dos autores. Tem saída para o que eles chamam de polarização, que na verdade é apenas uma polarização eleitoral de uma velha e profunda luta de classes que, no argumento dos autores, está calcificada na sociedade brasileira. A resposta simples à pergunta deste capítulo é sim. Que lindo! Para todo problema complexo, sempre vai ter uma resposta simples, porém errada. Mas vai tomar tempo e esforço de líderes políticos no Planalto e na planície dos partidos do judiciário, na mídia, nas empresas e das ONGs, dizem os autores. Cicatrizar as feridas deste país partido ao meio vai demorar anos e só acontecerá se os dois lados se dedicarem. Quer dizer que é uma questão de dedicação, de boa vontade, é como diz o Safatli. Senta aqui, eu acho que você não entendeu bem. O problema dos bolsonaristas não é que eles não entenderam, eles entendem muito bem, só que eles comungam de uma cosmovisão absurda e que é irredutível a um denominador comum. Não existe reconciliação de um lado só. Esta é a resposta simples. Agora vamos à reflexão complexa. Numa alegoria com as conhecidas 5 etapas da aceitação do luto da psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, que é excelente esse texto aqui lá da psicologia, eu gosto muito desse raciocínio. O Brasil precisa atravessar as fases de negação, raiva, depressão, para chegar aos estágios de negociação e, por fim, aceitação de quem vive um ambiente de polarização extrema. Quer dizer que a gente vai ter que aceitar um pouco também do que eles pensam, tipo, bandido bom é bandido morto, de que o Lula tem, como é que se diz, clones, de que a gente também tem que aceitar um pouquinho da negação das vacinas. Eu acho que é isso que os autores sugerem, né? Importante, a aceitação nesse caso não significa dar ombros para uma polarização extrema crescente, mas introjectar que ela existe e que é quase nula a possibilidade de o país voltar no curto prazo ao diálogo organizado dos anos 1990 e início dos anos 2000. É verdade. Ao contrário, a tendência é a calcificação se acentuar. Sim, como nós estamos vendo, esse livro aqui é de 2023 e a coisa só tem feito crescer. E esse ano tem eleição, estamos há 8 meses da eleição e a polarização eleitoral está maior até. É preciso, em parte, aprender a lidar com esse novo Brasil e, em parte, identificar os limites do que é aceitável e do que não é para uma convivência em sociedade. Só uma conferidinha no som, me permitam. Estamos há 8 meses da eleição e a polarização. Está tudo certo. Não pode ficar com voz de balão, de gazelle. A crise da polarização extrema é um fenômeno mundial. Exato. Levou o Reino Unido a sair da União Europeia por uma campanha da Cambridge Analytica que espalhou fake news e convenceu os europeus de que eles tinham que sair da União Europeia, o Brexit. Num dos maiores espetáculos de automutilação de uma sociedade moderna, é verdade. E transformou a extrema-direita em protagonista eleitoral em países tão díspares como os Estados Unidos. Imagina se os autores
soubessem o que ia acontecer depois, Trump seria reeleito e estaria mergulhando num neofascismo flagrante e acelerado. Hungria, Filipinas, Polônia, Israel, Chile, Argentina e Itália. Em comum há o uso estratégico do ressentimento de parte da população que os fascistas e nazistas fazem desde os anos 20 do século passado. Em suas elites, sejam elas políticas, econômicas ou intelectuais. O choque de valores morais e o viés de confirmação das redes sociais. Claro, o algoritmo que transforma ódio em commodity é central para a gente fazer essa compreensão. Em Why We Are Polarized, o jornalista norte-americano Ezra Klein, o Ezra é citado, não me lembro se no Engenheiros do Caos ou no Máquina do Caos, mas ele é muito citado, acho que é no Máquina, do Fischer, que nós temos a leitura completa aqui no canal de Orelha a Orelha. Descreve o avanço constante da divisão entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, a partir da transformação do primeiro em uma legenda populista, trumpista, e da esquerdização do segundo. Ah, por favor, cara, como é que um cientista político vai dizer esquerdização do Partido Democrata? Mas é um absurdo isso aqui, é uma vergonha um cientista político afirmar uma bobagem dessa, sabe? É inacreditável, cara. Analisa Klein. Aqui está em recuo. A polarização que vemos ao nosso redor é o resultado lógico de um complexo sistema de incentivos, tecnologias, identidades e instituições políticas. Implica capitalismo e geografia, políticos e instituições políticas, psicologia humana e a demografia em mudança na América. E, por enquanto, pelo menos, veio para ficar. A primeira coisa a entender é que a polarização não é necessariamente ruim. Concordo. A pluralidade de visões e ideias enriquece uma cultura e faz com que as autoridades se preocupem em adotar políticas públicas abrangentes. Concordo. É natural que pessoas de gênero, sexo e renda diferentes exijam respostas distintas de seus políticos. E no livro Brasil no Espelho, estava por aqui bem à mão, eu acho que eu tirei daqui, um dos autores deste livro escreveu depois o Brasil no Espelho, está por aí em algum lugar. Eu já fiz um... Bom, ali ele aprofunda, porque ele faz uma pesquisa mais recente sobre o mesmo tema. É natural, então, que eles discordem e exijam coisas diferentes, e essa cacofonia é uma das vantagens da democracia sobre qualquer outro sistema político. Isso tem de fato. Claro, desse sistema democrático burguês, hein? Não se iludam, por favor. Os governos de esquerda não conseguiram responder satisfatoriamente aos anseios dos eleitores da direita sobre segurança pública, mais ou menos, até porque fugiram muitas vezes desses temas. Nem os governos de direita adotaram ações de combate à desigualdade social de longo prazo que cumpram as exigências dos eleitores da esquerda. Aqui me parece que eles vão bem num ponto importante, sabe? A esquerda negligencia a questão da segurança, porque não adota o bandido bom é bandido morto. Em compensação, a direita vira as costas para a desigualdade tremenda de um país de 400 anos de escravagismo. Então, esses dois lados aí são realmente inconvergentes. Embora setores distintos do eleitorado tenham prioridades específicas por certas pautas políticas, temas como segurança pública e desigualdade social atravessam e impactam todos os cidadãos. Assim, quando um governador ou presidente de esquerda tenta responder aos anseios legítimos dos eleitores da direita e vice-versa, a polarização opera para fortalecer a democracia pura verdade. Eixos da polarização extrema retratada nesse livro, o lulismo e o bolsonarismo, são respostas políticas para problemas reais. Sim. Mas sim, o que me deixa muito irritado ao longo do livro inteiro é a falsa simetria entre lulismo e bolsonarismo. O lulismo luta pelo máximo de direitos humanos e o bolsonarismo luta pelo mínimo de direitos humanos, entendeu? Então não são, são opostos, mas são opostos não simétricos. Não é como uma ferradura em que se equivalem, são como uma régua em que um está no topo e outro está lá embaixo, e isso não é dito. É vendido como se fossem dois lados de uma mesma moeda, e lulismo e bolsonarismo não são farinha do mesmo saco. A necessidade real do Estado para a sobrevivência de uns
ou o completo descrédito das instituições para outros, para iniciar uma lista infindável de visões de mundo opostas. As duas posições, progressista e conservadora, aí tudo bem, isso sim. Isso são dois opostos simétricos. Tu pode ser progressista, tu pode ser conservador, isso ok. Mas ambos defendem, há uma pauta mínima, entendeu? Defesa bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui são opostos simétricos. São legítimas e vão disputar corações e mentes dos brasileiros pelos próximos anos, com ou sem a presença de seus líderes nas máquinas de votação, embora ambos representam ideias sedimentadas na sociedade. Quando eles terminaram de escrever esse livro aqui, o Bolsonaro não estava preso, o Trump não tinha sido reeleito e o Lula estava apenas no seu segundo ano de mandato. Então, eles realmente não têm obrigação nenhuma, né? Aqui está no limite temporal do que eles podiam antever ou mais ou menos imaginar. É preciso identificar as convergências capazes de costurar o tecido social. Não existe, cara. Isso aqui é uma visão completamente romântica do negócio, sabe? Mães e pais bolsonaristas e lulistas, ó, tudo no mesmo saco, sabe? Naturalmente terão divergência, naturalmente terão, artificialmente, como é que pode, cara? Eu não vou dizer que eu me arrependi, porque eu tô lendo esse livro justamente para tritar com ele, mas esse livro beira, às vezes, a besteira, a bobagem. Vai dizer que esses caras são ingênuos? Não são. Um deles tem PhD nos Estados Unidos, o outro é dono de instituto de pesquisa, um jornalista, um politólogo. Os caras vão dizer besteiras desavisadamente, ingenuamente? Claro que não. Isso aqui é livrinho da editora Globo, encomendado para equivaler coisas que não tem nada a ver uma com a outra, sabe? Naturalmente negam a natureza artificial do algoritmo. A polarização não é natural, a polarização é artificial, é um artifício das redes sociais que lucra com o ódio. O ódio é uma commodity. Mas devem concordar que seus filhos precisam de uma base educacional para futuramente formarem suas próprias opiniões. Mas o bolsonarismo defende a escola sem partido, a escola neutra, essas besteiras todas, e isso é inequacionável. Irmãos e amigos devem, tá vendo a preceito moral, entender que ter opinião, mas não é uma questão de opinião. Como dizia o Guimarães Rosa, pão e pães é uma questão de opiniões. Isso aqui não é uma questão de opinião. Antivacina não é um direito de opinião, não é liberdade de opinião. Você ser anti-vax, você negar a esfericidade da Terra, não é uma questão de opinião. A gente não está falando de opinião. Não é essa a questão. Opinião devem ter opiniões divergentes, e tão natural quanto tecer times rivais, não é a mesma coisa. São visões de mundo. De um lado, humanidade, de outro lado, negação total da humanidade, dos direitos humanos. Um desconhecido usar camisa do político adversário é um direito dele. É um direito dele. E é o meu direito não querer nem conversa com esse sujeito. Mas não é uma ofensa aos outros, é uma ofensa quando esse político diz: eu não te estupro porque tu não merece, bandido bom é bandido morto, vamos fuzilar a petralhada do Acre. Quando o político dele diz isso, é um direito meu não aceitar e não achar que aquilo é um direito qualquer. Os partidos devem ter condições iguais de disputa eleitoral, e o candidato que tiver mais votos leva. Quase não foi o caso do Brasil de 2023. Os limites do constrangimento político foram afrouxados nos últimos anos. Sim, isso é verdade. Chegamos a um limite inacreditável tempos atrás. Como mostram os vários ataques a ministros do STF por bolsonaristas. E Moa do Catendê, que foi morto no boteco, e o cara lá de Foz do Iguaçu, que estava comemorando o aniversário e entrou policial penal armado e disse aqui é Bolsonaro e matou o cara. Entendeu? O ataque dos caras aos ministros do STF, ao Zanin, ao Xandão, ao Barroso, quando era ainda o ataque do 8 de janeiro, a tentativa de golpe, nunca houve isso do lado dos progressistas, nem da esquerda.
Toda vez que a esquerda ocupou lugares públicos foi para exigir o cumprimento da Constituição. O MST invade terra, invade para exigir o cumprimento da lei que está na Constituição, é o contrário. A discussão tem limitações na lei, que não aceita agressões, injúrias e difamações. Um cidadão não pode ser prejudicado por sua cor, raça, religião, gênero, orientação sexual, e eles querem justamente isso, negar. O governador de Santa Catarina agora proibiu que os cartórios em Santa Catarina registrassem a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Eles negam direitos humanos que já são conquistas civilizatórias da nossa sociedade. Essa gente não presta. Uma professora não pode ser impedida de dar aulas e eles filmam as aulas e botam na rede social para ativar malta contra professores, cientistas, jornalistas, perseguem judicialmente, fazem acossamento judicial com essas pessoas. De dar aula porque é de direita, ninguém, nunca uma professora foi proibida. Bom, eles citam um exemplo lá da Janaína Pascoal, que os alunos, os idiotas do 11 de agosto lá da USP queriam proibir. Eu falei, aulas atrás está isso aqui, leituras atrás. Eu fui muito claro nisso aqui, um absurdo, uma palhaçada daqueles idiotas do centro acadêmico. Nem o que queriam proibir a Janaína Pascoal, por pior que ela seja, não podiam, ela é uma funcionária concursada de carreira e ponto final, como diz o Rodrigo, meu nome é aquele que apresentava o programa na CDN lá. Uma professora não pode ser impedida, nem um fiel pode sofrer assédio por votar num candidato da esquerda. Mudar esse jogo não é um desafio simples, não é. Nem vai mudar. O terraplanismo, por exemplo, é apenas ignorância. Não, quem é que disse isso aqui? O Bill, escreveu, só podia, o Gabeira. Não, só podia ser esse panaca, tá? Para escrever uma besteira. O terraplanismo é apenas ignorância. Não é, simplesmente não é uma questão de ignorância. Eles usam isso instrumentalmente para sabotar a ciência, ocupar a rede social e engajar no algoritmo. Não é. Deve ser tratado pedagogicamente? Não. Terraplanismo deve ser tratado no campo civil e no campo penal. É crime. É ignorância científica. Aí é que tá. Não é. É instrumento científico de sabotamento. Não sei se existe, agora já existe. Mas não é tão ofensivo como o terraplanismo. Ah, tá aqui. Como é que escreveu o Gabeira? Mas isso aqui é um idiota. Já o movimento anti-vacina entra numa área mais cinza. É um crime, você leva as pessoas a morrerem. Quantas pessoas negaram o tratamento oncológico e foram tomar besteira? Está no livro da Pasternak, a gente leu aqui um monte de livro da Pasternak. As pessoas acabaram morrendo porque não tomaram vacinas. 10 milhões de brasileiros desapareceram do censo brasileiro entre 2012 e 2022, porque o Bolsonaro não fez o censo quando tinha que fazer. E expectava-se que houvesse quase 10 milhões de brasileiros a mais que simplesmente não apareceram. Mas nas estatísticas formais são 800 mil mortes só. Né? Porque as pessoas não vacinavam, não se vacinavam e não vacinavam seus filhos, inclusive o presidente da República. Mas não é tão ofensivo como o terraplanismo. Mas isso aqui é um idiota. Cara, isso aqui é uma das coisas mais imbecis que eu já vi. É criminoso o texto desse panaca. Um presidente que se coloca contra a vacina merece uma avaliação distinta e mais severa do que um homem comum que acredita que Bill Gates vai inocular um vírus no seu organismo. Claro que sim. Assim, porque o problema é a ginástica da Globo, porque eles queriam criticar o Bolsonaro, mas manter intacto Paulo Guedes e a política econômica que protege os interesses, claro, da mídia hegemônica de cativeiro. Escreveu o Fernando Gabeira. Mas isso é um panaca completo, né, cara? Em seu clássico A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o filósofo austro-britânico Karl Popper, um conservador de respeito, desenvolve o que se chama de paradoxo da tolerância. Perfeito. Temos aqui um chimarrão inteiro falando deste texto aqui. Bota assim, paradoxo da tolerância, chimarrão.
E diz o Popper: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. É que nem a democracia. A democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros. E como diria Lincoln, a democracia ela é o único sistema que permite que você defenda o fim dela, dentro dela. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância junto com eles. Devemos então reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Isso aqui é um jogo dialético maravilhoso. É uma escrita maravilhosa. Devemos exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei. Tá vendo? Ele criminaliza o Popper. Isso aqui é uma preciosidade de recorte dos autores. É por essas moléculas de genialidade que eu estou lendo essa porcaria desse livro aqui. Fique à margem da lei e que qualquer incitação à intolerância e à perseguição seja considerada criminosa. Da mesma forma que no caso de incitação ao homicídio, sequestro de crianças ou volta ao tráfico de escravos. Está vendo onde é que ele coloca a ideia da intolerância? E os bolsonaristas são intolerantes. E é por essa razão, fundamentado em Popper, é que a gente não pode tolerar o bolsonarismo. Podia acabar aqui. Aliás, eu devia acabar essa leitura aqui, sabe? Não tem mais nada a dizer depois disso aqui. Parece contraditório, mas no primeiro passo, para sair da calcificação, a sociedade precisa concordar sobre os limites que, se cruzados, geram repulsas em todos os lados. É como uma convenção de Genebra, o protocolo que tenta dar regras mínimas aos conflitos armados. Se os autores soubessem o que está acontecendo agora, não é, cara? A ONU completamente em frangalhos, os Estados Unidos sequestram um presidente da República eleito democraticamente, sem, sabe? É uma pataquada, sabe? O mundo está em frangalhos. O embate entre ideias contrárias deve ser normalizado. Mas os lados precisam. Não, meu filho, não é ideia contrária. Eles acabaram de trazer uma. Esses caras, cara, esses caras não podem ser. Eu não acredito que esses caras sejam burros. É impossível que eles sejam. Impossível que esses caras sejam burros. Não tem como. Eles são mal intencionados. O embate entre ideias contrárias, lulismo e bolsonarismo, não são ideias contrárias. É como diz a música da Rita Lee, amor é bossa nova, sexo como é que é? Amor é divino, sexo é profano, essas, sabe, são coisas diferentes, cara. Mas os lados precisam aceitar que existem regras civilizatórias. Nós aceitamos. Aliás, nós as defendemos com unhas e dentes. E quando dá treta é porque a gente está fazendo a defesa da lei. Eles querem sabotar a lei, inclusive dando golpe. Estão tudo presos esses vagabundos, que não podem ser ultrapassadas. E eles ultrapassam. Os atentados a Brasília cruzaram essa linha. Mas por que esses merda não dizem que foram os bolsonaristas que fizeram isso? Esses caras são uns... Cara, e eu tô evitando, mano. Ainda tem a conclusão dessa desgraça para ler. O Brasil não se defronta de... Cara, quando o texto é desonesto, esse texto, tá? Eu vou ter que dizer, não adianta. Esse texto é desonesto. Esses autores e eu já li 2 desse mesmo autor, são desonestos. Eu leio até o que é contra o que eu penso, porque tem que ser, não adianta. O Brasil não se defronta diante de simples variações ideológicas, onde interesses legítimos estão em disputa nas instituições. É o risco de regressão pré-Constituição de 88. Mas nós não estamos pré-88. Nós estamos pré-88, só que não pré-1988. Segundo o bolsonarismo, nós estamos pré-1888, porque eles querem a volta da monarquia e eles querem o fim da Lei Áurea. Como diz o Wagner Moura, não dá para explicar a Lei Rouanet para quem não entendeu a Lei Áurea.
É o risco de regressão de se aceitar o estado de natureza, ainda bem que está entre aspas, na acepção de John Locke, que era um liberal magnífico, sofisticadíssimo, onde não há base, dono de navio negreiro, não há base de solidariedade sobre as regras fundamentais de funcionamento do Estado e da sociedade. Escrito sob o choque da chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, lá de 2018, o Como as Democracias Morrem, que eles devem adorar, é uma água Perrier de teoria social, sabe? Um textinho, sim, sabe, cara, de divulgação, escrito pelo Levitsky, que é especialista em América, e pelo Ziblatt, que é especialista em Europa. O livro é delicioso de ler, o texto é maravilhoso e tudo mais. Foram trazidos para o Brasil para fazer uma palestra, o Levitsky do Instituto Fernando Henrique Cardoso. Daí você já compreende. Mas é um livrinho que vale a pena. A introdução eu dei para o João, para o meu filho ler há uns anos atrás. Há uns anos atrás, não, uns anos atrás. Ou há alguns anos eu dei para ele ler a introdução, porque é boa mesmo, sabe? Uma portinha de entrada para você descobrir uma visão de mundo bem mais ampla. E sim, traz uma reflexão alarmista sobre os efeitos de uma liderança populista na sociedade. O livro é tribom. No livro, mas não pode dizer que é cientista, que é ciência social, que é teoria social séria, tá? É divulgação, livrinho de rodoviária, de aeroporto, e não mais do que isso. Então, os dois, os norte-americanos, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, enumeram os alertas sobre o comportamento de políticos com tendências autoritárias que confrontam até as regras mínimas de convivência política. 1. Rejeitam em palavras e ações as regras democráticas do jogo. Bolsonaro. Negam a legitimidade dos oponentes. Tem que fuzilar a petralhada. Tem que levar eles para a ponta da praia. O que é a ponta da praia? É a praia do Forte, onde eles levavam os caras de esquerda na ditadura para matar. E toleram e encorajam a violência. Isso aqui é bolsonarismo. Escrito na veia. Por que esses merda desses autores desonestos não dizem isso textualmente? Não, é que eles têm medo de não vender o livrinho. Essa bosta de livro que eles escreveram. E 4, dão indicações de disposição para restringir liberdades civis. Como é que ele diz? Eu boto uma ditadura na hora naquela entrevista, ele diz. De oponentes, inclusive, da mídia. E criminalizou a mídia o tempo todo. Foi isso que Bolsonaro fez o tempo todo, o tempo todo. A herança da polarização das políticas públicas é o maior desafio dos governantes do Brasil pró-Bolsonaro. Isso. Campanhas de vacinação, provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a fiscalização de crimes ambientais e a promoção de oficiais militares ficaram contaminadas pela politização. Eles botam assim numa listinha aqui que é que é a menor coisa que eles fizeram. Pelo menos eles registram aqui. Foram honestos aqui. Para boa parte da população, toda decisão do STF passou a ser suspeita de parcialidade. Todo governante recebe dos eleitores um mandato para executar ações X e não as Y. E, portanto, faz parte do jogo que ele mude as prioridades ao assumir. Não leram Weber. O Weber diz isso. O cara tem um compromisso com o eleitor até se eleger na democracia representativa burguesa. Depois que ele se elege, ele tem a agenda dele, com os financiadores de campanha. Tem nada a ver com, sabe, democracia só tem a ver com o voto até o dia da eleição. Depois da eleição, tem a ver com agendas, compromissos, que nunca são, nem sempre são, não, nunca são claras, porque se fosse, o cara não recebia um voto sequer, não recebia nenhum voto. A saída mais fácil para presidentes, governadores e prefeitos é seguir o fluxo. Se estão no campo do lulismo, reproduzem a polarização à esquerda. Aí bota de novo, os dois no mesmo saco, como se lulismo e bolsonarismo, que são opostos não simétricos, como se fossem farinha do mesmo saco. Se estão com o bolsonarismo, a extrema-direita. É fácil prever que essa opção apenas reforçará a calcificação. E veio para ficar, como diz a Isabela Calil, toda criança norte-americana sabe desde que é bebê se nasceu num lar democrata ou se nasceu num lar republicano. Chegou a nossa vez. É isso, vai ser isso por décadas.
muito provavelmente, segundo circunstâncias que a gente encontra na materialidade concreta. A saída mais difícil é despolitizar e despersonalizar a ação governamental. O que eles queriam era se livrar do Lula, né, cara? Acontece que o Bolsonaro é um espantalho miliciano com cérebro de chimpanzé, é um sem vergonha, um corrupto que vai desaparecer do imaginário político como o palhaço da ocasião, sabe? Ninguém mais falará dele ou falará como um ponto, uma mancha na história do Brasil. Lula não, um dos maiores estadistas do mundo, é um político, talvez o maior político da história do Brasil, talvez se iguale já a Vargas, depende ainda do que vai acontecer no futuro, porque ele é um homem que está com a sua trajetória em curso. Dando continuidade a projetos de longo prazo, a pandemia de Covid-19 mostrou que a necessidade de investimentos públicos consistentes no Sistema Único de Saúde, que só não foi acabado porque o Mandetta botou as manguinhas de fora e o Bolsonaro paranoico que é, demitiu o Mandetta do Ministério da Saúde. Porque senão, e se não fosse a pandemia, ele tinha acabado com o SUS. Depois fazia live, né, fazia suas coletivas para jornalistas vestido com o colete do SUS. E nos projetos de transferência de renda para os miseráveis, que é política da esquerda brasileira, como o Bolsa Família, não é de direita nem de... Ah, meu Deus do céu! Olha o que eles escreveram, esses desonestos. A pandemia mostrou que a necessidade de investimentos no SUS e nos projetos de transferência de renda não é de direita nem de esquerda. Mas isso aqui é mentira. Eles, além de desonestos, são mentirosos. Esse livro é mentiroso. Isso aqui é de esquerda, sim. As lacunas dos 2 anos de educação online, particularmente no ensino básico, isso aqui, cara, isso aqui deixou marcas indeléveis na educação dos jovens. A gente agora está recebendo na universidade os alunos da pandemia. Eles estavam na sexta, sétimo ano, nono ano, ensino médio, e fizeram isso na pandemia, 2 anos no online. Eles estão chegando, já era uma desgraça, tá? Eles estão chegando assim com problemas cognitivos e emocionais severos na universidade. Agora eles estão chegando. Fora os que a gente formou, os filhos da pandemia, que se formaram na pandemia, os caras fizeram 20 cadeiras online, sabe? Porque não tinha choque de horário na universidade, e eles se formaram, sei lá em que condições. Numa sociedade calcificada, toda decisão polarizada incentiva uma reação. Como na terceira lei de Newton. E toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade. Sentido contrário, quer dizer que a gente só faz porque... Eles só fazem porque foi a gente que provocou. A gente fez, eles são reativos. Vão tomar no rabo, cara, esses 2 caras aqui. Semanas depois de eleito, Lula perguntou retoricamente: por que as pessoas são levadas a sofrer por conta de garantir a tal estabilidade fiscal desse país? Porque toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos, que é preciso fazer superávit, que é preciso fazer teto de gastos? Retoricamente. Porque as mesmas pessoas que discutem teto de gastos com seriedade não discutem a questão social nesse país. Olha que maravilha, um presidente da República que pergunta essas coisas. Ele sabia que estava abrindo uma frente de atrito com o mercado financeiro, mas não estava ativando a malta, as hienas, não estava estabelecendo ódio, estava impondo uma agenda que é uma agenda mais comprometida com o social. Sim, ponto final. Ele sabia que estava abrindo. No dia seguinte, o presidente dobrou a aposta. Tá vendo? Apresenta Lula como o provocador, sabe? E não um grande negociador. Aliás, um conciliador desgraçado que concilia com gente que não pode conciliar. Bota o Kassab está criando como é que se está criando agora na eleição, para a eleição agora, o Kassab, que está no governo, tem 3 ministérios nessa desgraça de governo do Lula, tá? Que concilia demais para o meu gosto. O Kassab dentro do governo do Lula criando candidatos para derrotar o Lula daqui 8 meses, sabe? O Lula que pega o maior adversário dele, tá? O cara que disse para ele que ele queria voltar para a presidência porque ele queria que era o criminoso querendo voltar para o local do crime. Ele pegou esse cara, tá? Que disputou 2 eleições contra ele, tá?
e que chamava ele de criminoso para ser o vice dele. E o cara hoje só fala bem dele, fala que ele é o maior político da história. Esse cara que eles dizem que é um cara que provoca ódio, não sei o que, parará. Esses autores desse Biografia do Abismo, do Biografia do Paulo, eles são mentirosos e desonestos. Eu estava me segurando, sabe? Eu comecei isso aqui lá em setembro, outubro, é fevereiro, e quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, o show tem que continuar. Ai, 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 ai. A gente ri, a gente chora, como diria Capinã, não sei, acho que é do Capinã. Eu sei que eu conheço na voz do Geraldo Azevedo. Esses autores têm que se dizer, fevereiro chegou, quando fevereiro chegar eu vou dizer, esses caras são mentirosos e desonestos. E eu comprei ali o outro livrinho que eu não estou achando essa desgraça, mas tomara que eu perca esse livro e nunca mais encontre essa desgraça. Cara, eu tô com ódio desses caras, ainda vou ler a conclusão, tá na sequência, que é pequenininha, menos male. O presidente dobrou a aposta, o mercado fica nervoso à toa. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso durante os 4 anos de Bolsonaro. Nossa senhora, mas é muito verdade do Lula. A retórica custou uma alta na taxa de juros no longo prazo dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e reforçou a má vontade da Faria Lima. Foda-se a Faria Lima, o epicentro do mercado financeiro em relação a todas as iniciativas do governo federal. Quer dizer, ele está dizendo, foi o Lula que provocou. A culpa é do Lula. Sabe, não falta um desgraçado desses para dizer a culpa é do Lula, a culpa é do PT. Se não fosse o maldito Lula e o maldito PT, nós estávamos sentados no colo do Bolsonaro, não estaríamos aqui, né? Vocês sabem disso. A Faria Lima, que votou majoritariamente em Bolsonaro em 2018 e 2022, passou meses tratando com desconfiança todas as medidas do ministro da Fazenda e ele trata até hoje. Fernando Haddad, com mesmo aquelas de ajuste fiscal. E olha que o Haddad, como diz o Rui Costa Pimenta, é o mais tucano dos petistas. Eu não conheço, cara, eu não conheço denominação mais real e verdadeira do que essa do Rui Costa Pimenta. Não existe tucano, não existe petista mais tucano do que o Haddad. E é um grande cara, né, cara? Se não fosse o Haddad, olha a revolução que ele fez, cara. Criou do zero 30 universidades, 400 e tantos institutos federais. Quisera eu ter mais uns 2 ou 3 tucanos desses no PT. Do outro lado do espectro político, o governador de Minas Gerais. Governador, o senhor está me ouvindo? Ouvo bem. Romeu Zema alimentou a indústria das teorias da conspiração ao afirmar que as autoridades federativas trabalhavam para que os ataques do 8 de janeiro ocorressem. Mentira, esse cara tinha que ter sido criminalizado por isso. De forma que, colocando-se na posição de vítimas, pudessem obter supostos ganhos políticos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Depois o governador reconheceu que não tinha provas das suas insinuações, porque eles dizem o que dá na telha, o que corre no grupo do Zap, o que a velha do Zap diz, o que o tio do pavê diz, eles repetem no microfone. Mas se justificou afirmando que questionar não é nenhum crime. Isso é crime, isso é crime, isso sim é crime. A intransigência se retroalimenta e se sedimenta fora do período eleitoral. Mas as responsabilidades de agentes públicos são distintas das de outros atores. Ao longo de 2022 e 2023, o STF decretou vários casos de censura nas redes sociais. Ao tribunal, o STF, tá? A influenciadores de direitas, como é que é? Como é que é? Ao longo de 22 e 23, o STF decretou vários casos de censura a influenciador de direita, extrema direita. Não, cara, eu abandonei os autores. Eu tentei, sabe, porque eu comprei outro livro, divulguei, acho que o livro é bom e blá, blá, blá. Esses caras são mentirosos e desonestos. As redes sociais restringem, bloqueiam, vedam, botam a gente em shadowban, sabe? E a direita se conduz, faz o que quer no TikTok, no Instagram, no YouTube, tudo que é porcaria. E eles estão dizendo o contrário aqui. Numa ação que colocou no mesmo pacote os envolvidos na tentativa de golpe do 8 de janeiro, empresários bolsonaristas que discutiam política em grupo de WhatsApp e humoristas como o youtuber Bruno Monteiro, Ayub, conhecido como Monark. Um
criminoso, cara. Se não fosse o STF conter esse cara, ele tava defendendo o nazismo até hoje na rede social. Mano do céu. Em vez de gerar um grau mínimo de responsabilidade nas redes sociais, e isso eles têm razão, enquanto a gente não regulamentar as redes sociais, a bagaça vai continuar sem peias, nem teias. A falta de critério das decisões judiciais, aí eles criticando aqui a falta de critério das decisões judiciais. Aqui eles estão colando, né, no discurso negacionista do judiciário da extrema-direita. Aqui eles estão tocando um dog whistle, aqui o apito de cachorro para a extrema-direita divulgar essa bosta de livrinho que eles escreveram. Apenas acentuou o discurso da extrema-direita de que a justiça era parcial. Acentuou. Quer dizer, as pessoas falam mal do judiciário por culpa do judiciário. É o velho e conhecido victim blaming, né? A técnica de culpabilizar a vítima. Decidido contra. Em junho de 23, ao discursar em um evento estudantil, o ministro Roberto Barroso, que era ainda na época, que viria a se tornar posse como presidente do STF apenas 2 meses depois, alimentou ainda mais as acusações de parcialidade ao dizer que faria parte dos que haviam derrotado o bolsonarismo. E aí, parei que eu vou verificar aqui uma configuração. Tá, olhei lá, então eu estou verificando aqui. Não tem jeito. E aí eu volto, tá? Aí eu volto para citar meus autores, o meu autor aqui, tá? E eles assim, derrotaram o bolsonarismo. Pois então, ele escreveu, Felipe Recondo, jornalista de Brasília, que cobre Supremo, ele escreveu em 2019, ele escreveu Os 11, quando o Supremo, aqui no Instagram, quando o Supremo era constituído por 11 ilhas, termo aqui entre aspas, tá? Em que cada ministro da Suprema Corte tinha sua própria agenda e, portanto, eles, né, eram um independente do outro, cada um na sua tarefa, tá? Com profundas consequências para o judiciário brasileiro. Aí, em 2023, diante da ameaça autoritária do bolsonarismo, o Felipe Recondo escreveu O Tribunal. Os ministros se juntam e a corte se forma coesa contra a ameaça do bolsonarismo. Sim. Olha o subtítulo do Recondo: Como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária. Belíssimo. Os dois eu comprei fisicamente. E terminamos agora, semana passada, a leitura do Tanques e Togas, que é do mesmo Recondo, só que de 2018, sem o Luiz Weber, só dele. Claro que o Barroso disse isso, e disse com razão, porque a Suprema Corte tinha que enfrentar o bolsonarismo mesmo. Porque o bolsonarismo é um tipo de política, ação discursiva, que visava extinguir, eles botavam faixa na rua, fechar o Supremo, eles queriam fechar o Supremo, ou o Supremo reage, ou seria fechado, como não foi na ditadura, e no Tanques e Togas a gente viu como é que isso aconteceu. Aí esses canalhas desses autores desse livro aqui dizem que não, né, foi só uma reação porque o Barroso disse que se uniu contra Mas claro que tinha que se unir contra o bolsonarismo. Bolsonarismo é uma malta, uma vertente política nazifascista, perigosíssima, que queria fechar o Supremo, queria acabar com as instituições e instaurar uma ditadura no Brasil. Não é que o Supremo podia ser parcial, ele tinha obrigação de barrar o bolsonarismo. Se o presidente, ministros do STF, governadores, senadores, deputados e jornalistas têm uma responsabilidade política de ao menos tentar atenuar os efeitos da polarização extrema, tem. A responsabilidade individual do cidadão é aprender a conviver com as diferenças. Não tem. Eu não tenho obrigação de conviver com quem quer fuzilar a petralhada do Acre, com quem quer levar os vermelhinhos para a ponta da praia, com quem só não estupra porque a pessoa não merece, com quem é anti-vacina, terraplanista. Não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação de conviver com essas pessoas. Eu quero essas pessoas longe de mim. Deixa eu só conferir o som aqui, peraí. Eu tenho medo que fique com o som de balão de gazélio. A direção de uma escola tem liberdade de adotar um currículo mais progressista ou conservador. Exato. E tem. Só que não dizem, que é o que nós chamamos de currículo oculto. Mas precisa ser pluralista e deixar transparecer a sua escolha aos pais, que é o que elas não fazem. E alunos antes das matrículas.
Será que a escola sabe qual é o seu público? Claro que sabe. Toda escola sabe quem é o seu público. E sabe enfrentar as críticas que virão ao ensinar a história do Brasil de forma X ou Y? Conviver numa sociedade calcificada. Isso aqui eles acertam, tá? Isso aqui eu gosto. Deixa eu só arrumar aqui uma configuração. Peraí, só um tiquito. Cara, esse enquadramento aqui que eles colocam, a ideia de sociedade calcificada, me agrada, tá? É uma das poucas coisas que me agrada no texto. Calcificada. Sim, calcificada, sem dúvida nenhuma, calcificada. Significa aceitar que não existe mais unanimidade. Uma empresa não pode mais escolher seu posicionamento ou uma propaganda como fazia até 10 anos atrás. Entrar com o pé direito, entrar com os dois pés, tudo isso é motivo de... A cor da camiseta usada pelos personagens, as palavras escolhidas e os atores selecionados manifestarão uma posição, quer a empresa queira ou não. Um banco pode financiar uma exposição de arte LGBTQIAP+, como o Santander fez em 2017, lá em cima a gente viu essa história sendo contada, mas precisa estar preparado para uma reação de quem discorda. O caso do Bradesco não é muito diferente. Em 2021, o banco divulgou o vídeo incentivando a abstinência de carne na segunda-feira. Não sabia, não vi isso aqui. E retirou a propaganda do ar depois de ameaça de boicote dos clientes pecuaristas. Imagina, meteu com os criadores de gado. O diretor de marketing deixou o banco. Puta que pariu, não tá vendo essas preciosidades aqui é que o texto apresenta também. Mano do céu. O Brasil dividido... Um Brasil dividido coloca contra a parede o oportunismo de algumas ações corporativas de ESG, sigla em inglês para ambiental, social e governança. Resultado de anos de discussões sobre as responsabilidades sociais das empresas, a abordagem ESG tenta definir metas de minimização dos impactos ambientais, compensações sociais e incentivos à diversidade, equidade e inclusão no quadro de seus funcionários. É notável como algumas empresas usam os selos de ESG para ações de marketing no mês do orgulho LGBTQI+, ou uma genérica defesa da Amazônia sem, no entanto, tomar nenhuma atitude real sobre o tema. Exatamente. É do ponto de vista discursivo e marqueteiro. Mas na real, polui, devasta, demite, não contrata. Tanto o pinkwashing quanto o greenwashing ficarão sob melhor escrutínio num país de extrema polaridade. Por um lado, as empresas serão criticadas pelos conservadores, por outro, serão vigiadas pelos progressistas e rechaçadas se cederem às pressões. Num ambiente conflagrado, as empresas terão de mostrar rigidez na construção de sua reputação e, para isso, deverão investir em conhecer profundamente os sentimentos que movem as ações de consumo, as atitudes digitais, a predisposição ao conflito, o limite até onde conseguimos chegar diante dos nossos valores. Quando o Magazine Luiza, que a mulher é progressista, uma milionária, uma empresária, mas a mulher é minimamente comprometida com algumas causas humanitárias. Só isso. É uma burguesa sensível. Como diz o Nildo Orix, faz digestão moral da pobreza. Pronto, só isso. A Luiza Trajano, o nome dela, virou alvo preferencial do bolsonarismo por supostamente cometer racismo reverso com seu programa de trainee. Foi à justiça e ganhou ela, só que ela queria contratar preto, não queria gente branca. Os caras foram reclamar, mano. Sustentou sua posição, preferiu arriscar seus clientes. Tá vendo por que ela é progressista? Tá vendo por que ela é empresária, rica, burguesa e progressista? Porque tinha conhecimento sobre o que o seu público queria. Em 2020, a rede de supermercados Carrefour, aquela que o cara morre, eles botam um tapume e segue aberto o mercado, e que espanca o cara até a morte no estacionamento e tal, criou um comitê antirracista com personalidades do movimento negro. Agora que tá chegando o carnaval, me lembro do neguinho da Beija-Flor, né? O beijinho da Negra Flor. Olha o identitarismo aí, gente! Depois que seguranças contratados pela empresa espancaram até a morte um cliente preto numa loja em Porto Alegre. Que barbaridade! Aí eles pegaram
sabe, líderes do movimento negro, né? Deram visibilidade, contrato, balalá. A ação aplacou momentaneamente os ataques do movimento negro à reputação do Carrefour. Tem o vídeo aqui, nós fizemos na pandemia, eu de máscara, 2 horas na frente do Carrefour, gritando, bota aqui, manifestação Carrefour aqui no chimarrão. Eu transmiti ao vivo na pandemia, com meu celularzinho, assim, o braço estava duro de ficar segurando o celular. Na época eu não tinha nem o bastão de selfie ainda. Foi só uma trégua. 2 anos e 7 meses depois da criação do comitê, o número de denúncias de assédio e agressão na rede de supermercados se manteve tão alto que a companhia decidiu implantar câmeras de vídeo nos uniformes dos segurança. Ai, meu Deus. Nesse cenário, a reação natural das empresas é se esconder. Ao contrário dos anos 90 e 2000, muitos empresários evitam expor suas posições temendo ser atacados por um dos dois lados, ou pelos dois. O spoiler é que a tática só funciona se a empresa tiver sorte. Com o poder de propagação das redes sociais, ser anódino, né, apagado, sem identidade e tal, não significa que a empresa não será eventualmente levada de roldão em alguma crise, seja por um erro real, seja por um fake news. Não precisa fake news. Contra a empresa é fácil. Nos últimos anos, apenas as marcas que consolidaram uma ligação com seus consumidores conseguiram sobreviver a uma onda de ataques e cancelamentos. Nos Estados Unidos, onde a polarização do consumo é mais agressiva que no Brasil, lá já é uma realidade há muito tempo isso aqui. Uma associação de consumidores de extrema-direita lançou o Woke Alert. Eu não preciso nem comentar, né, cara? O Woke Alert, ó. Um serviço de incentivo ao boicote de produtos de empresas comprometidas com ações progressistas. O termo woke, nós temos muita leitura aqui, eu estou muito a fundo nisso aqui agora, no identitarismo, sabe? Que significa acordado, em inglês, né? O movimento Acorda Brasil, né? Woke, acorda, quer dizer, te dá, que é típico da cooptação da esquerda daltônica, que tremula uma bandeira verde achando que a bandeira é vermelha. É o movimento woke. É usado para definir o comportamento politicamente correto, e a rejeição a ele tornou-se o eixo da pré-campanha presidencial do governador da Flórida, Ron DeSantis. O potencial da reação da extrema-direita às marcas consideradas pró-woke ficou demonstrado com a abissal queda nas vendas da cerveja Bud Light, da fabricante Anheuser-Busch InBev. Será que tem a ver com a Ambev? Não sei. Depois que a influenciadora transgênero Dylan Mulvaney, nunca ouvi falar, tá? Exibiu na sua conta do Instagram uma lata personalizada da cerveja que a empresa lhe enviou como presente. Aqui nós temos a Rita Von Terreri fazendo propaganda da Skol Beach. O boicote, depois que é marxista, né? O boicote derrubou 24% das vendas da Bud Light em abril de 23. A loja de departamentos Kohl's também foi alvo de boicote por ter lançado uma coleção para o mês do orgulho LGBTQIAP+, incluindo roupas infantis. Aí foi pá! Incluindo roupa infantil, a Kohl's. Tá vendo? Essas coisas pinçadas que foi nos passando, que não chegou na minha bolha, essas coisas eu desconhecia completamente. Pá, mas aí é brabo. Ao contrário do episódio, não que eu seja contra, mas não tem como você dizer que podia passar. Sabe, qualquer pessoa se dava conta que isso aqui ela já era, isso aqui não é que, isso aqui foi criação do departamento de vai dar merda, né? Ao contrário do episódio da Bud, marca que tenta atingir todos os americanos, o boicote a Kohl's teve efeito quase nulo, porque a maioria dos seus clientes conhecia a relação da marca com as causas LGBTQIAP+. Ó. A ligação para o mundo corporativo é que uma marca de nicho terá facilidade em usar suas causas conservadoras ou progressistas para ampliar o engajamento de seus consumidores, desde que tenham um comportamento e um compromisso real com o tema. Já as companhias de consumo de massa, como bancos, telefônicas, supermercados, fabricantes de eletrodomésticos, produtos de beleza e cerveja, sofrerão com boicotes caso não exista a relação entre o que fazem
e a propaganda que exibem. Não vem querer meter de progressista que não vai colar. A rivalidade de corintianos, palmeirenses e tricolores, atleticanos e cruzeirenses, gremistas e colorados, tricolores, cruzmaltinos e rubro-negros, a lista é infindável, forma parte intrínseca da cultura brasileira. Mas de qualquer cultura, cara. Torcer não é apenas sobre a bola na rede, mas sobre pertencimento. Beleza, concordo. Se a política brasileira chegou ao estágio do ódio das torcidas organizadas, e foi como os hooligans chegaram na Inglaterra, é preciso dar um passo para trás. O ódio entre torcidas leva a comportamentos criminosos dentro e fora dos estádios. Sim, há regras e leis, e é o que não há nas redes sociais. Por isso tem que regulamentar a rede social, que devem ser respeitadas por todos os lados. Em 2022, essa possibilidade foi por terra com o sofisma do presidente Bolsonaro de que assediar a justiça eleitoral estaria dentro das 4 linhas da Constituição, e ele cometeu assédio eleitoral, e isso foi crime eleitoral, ele não poderia ter competido na eleição de 22. Se a justiça eleitoral tivesse culhão, esse vagabundo corrupto não tinha nem disputado a eleição. Não estava. Se no futebol são 11 jogadores contra 11, num campo de até 120 metros de comprimento, por 90 metros de largura, com variações. Na política é preciso respeito às bases da democracia, sem tergiversar sobre quem ganhou a eleição. Por mais dolorosa que seja a derrota numa final de campeonato, quem ganha festeja, quem perde chora. E no próximo torneio começa tudo de novo. Isso é polarização. Entendeu agora o que eu estou dizendo? Quando acontece isso, nós temos polarização. Como teve nos Estados Unidos por 200 anos. A maior certeza de um democrata, a maior certeza de um republicano é que perdendo na eleição atual, teria um novo pleito. Dali 4 anos, e dali mais 4, e dali mais 4, e dali mais 4. O que não é polarização é quando um dos lados perde e tenta virar o jogo, tenta dar um golpe, ou tenta fuzilar a petralhada e tenta aniquilar o adversário, como acontece com Trump nos Estados Unidos hoje, baseado no projeto do Graham. Onde é que está o livro? Puta, não acho livro nenhum, tá aqui, ó. O projeto, David Graham, tá aqui, ó. Tem uma análise aqui no canal. E como aconteceu com o bolsonarismo aqui no Brasil. Certo? Bom, próxima leitura vai começar exatamente aqui na página 238. Aí a gente termina o capítulo 6 e já emenda na conclusão, que é pequenininha, aí fica dividido, senão ficaria uma aula enorme agora, uma leitura enorme agora, e uma leiturinha menor na conclusão. Então a gente deixa esse último itemzinho para a próxima leitura. Opa, deixa eu correr o contrário, tá? Aí ali já vai terminar, tá? E ele já começa a conclusão, que tem algumas paginazinhas, pouquinhas, e aí a leitura fica mais ou menos bem dividida. Tá bom, meus caros? Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, um forte abraço e fiquem bem. Like aí, hein? Like aí.